Marina Duarte Alencar atravessou o salão principal do Instituto Santa Clara com uma das mãos repousada sobre a curva firme de sua barriga, como se aquele gesto silencioso fosse capaz de separar seu filho do ruído das conversas, do brilho excessivo dos lustres e da delicada crueldade escondida nos sorrisos da alta sociedade paulistana. O vestido azul escuro que usava não chamava atenção pela ostentação, mas pela sobriedade elegante de quem jamais precisou levantar a voz para ser notada por aqueles que sabiam observar. A noite fora organizada para arrecadar fundos destinados à ala materna do hospital, e Marina aceitara comparecer porque conhecia o trabalho das enfermeiras, das médicas e das mães que atravessavam corredores frios, carregando esperança em sacolas simples. Ela tinha 6 meses de gravidez, passos mais lentos e uma serenidade que muitos confundiam com fraqueza. Os convidados a cumprimentavam com educação estudada, mas os olhos de alguns deslizavam para a aliança em seu dedo e depois procuravam Tomás Alencar, que mantinha distância perto do bar, cercado por homens de ternos caros. Tomás parecia à vontade demais para um marido cuja esposa grávida caminhava sozinha entre pessoas que transformavam silêncio em julgamento. Ele erguia uma taça, ria de comentários discretos e fingia não notar quando Marina parava para respirar melhor perto de uma mesa decorada com lírios brancos. Na cabeça dele, a presença dela era apenas uma obrigação familiar, uma imagem necessária para acalmar acionistas, agradar a imprensa e preservar o verniz de uma união que já apodrecia havia meses, embora ele ainda acreditasse controlar todas as fissuras. Marina não se enganava sobre aquele casamento. Sabia que Tomás se atrasava para jantares, escondia o celular com rapidez infantil e voltava para casa trazendo no casaco um perfume que não lhe pertencia. Sabia também que a família Alencar preferia sua discrição ao seu amor, porque uma mulher que não fazia escândalos era mais útil que uma mulher feliz. Ainda assim, naquela noite, ela escolhera permanecer ereta, não por submissão, mas por uma disciplina íntima nascida de anos, observando homens poderosos confundirem paciência com rendição. Bárbara Salles entrou no salão pouco depois das 9, com um vestido vermelho tão justo que parecia desenhado para impedir qualquer gesto espontâneo. Ela trazia no rosto uma beleza calculada, dessas que sorriem antes de ferir e ferem antes de admitir medo. Algumas mulheres se entreolharam, alguns homens fingiram desconhecê-la, e Tomás endureceu o maxilar por uma fração de segundo antes de disfarçar. Marina percebeu tudo de longe, inclusive o brilho de triunfo nos olhos de Bárbara quando encontrou seu olhar. Bárbara não era apenas a amante de Tomás, embora gostasse de ser vista assim quando isso a fazia parecer desejada. Ela havia aprendido cedo que proximidade com homens influentes abria portas, mas também descobrira que portas abertas não bastavam para quem desejava sentar à mesa principal. Por trás do riso doce, cultivava uma ambição impaciente e uma raiva antiga contra mulheres como Marina, que herdavam respeito sem precisar implorar por ele. Naquela noite, Bárbara não queria apenas provocar, queria marcar território diante de todos. Marina sentiu a aproximação antes de ouvir os passos. O perfume de Bárbara invadiu o espaço com uma doçura agressiva, e a voz veio baixa, feita para não alcançar mais ninguém. Você deveria estar em casa, Marina. Eventos assim cansam mulheres em estado delicado. A frase poderia soar como preocupação para ouvidos distraídos, mas Marina captou o veneno posto em cada sílaba. Ela virou o rosto devagar e respondeu com calma. Mulheres em estado delicado ainda sabem reconhecer quando alguém confunde presença com importância. O sorriso de Bárbara se estreitou, e por um instante a máscara perfeita ameaçou cair. Ela olhou para a barriga de Marina com uma mistura de desdém e inveja, como se aquele filho ainda não nascido fosse um obstáculo concreto entre ela e a vida que imaginara possuir. Você fala bonito para alguém que vive sendo deixada para trás, murmurou. Marina manteve a postura, mas o bebê se mexeu, e o movimento pequeno lhe lembrou que nenhuma disputa de vaidade merecia colocar em risco a paz daquele corpo protegido. Ela tentou se afastar em direção ao corredor lateral, onde havia menos convidados e uma porta que dava acesso ao jardim interno do hospital. Não queria cena, não queria alimentar boatos, não queria dar a Bárbara a satisfação de arrastá-la para uma vulgaridade pública. Mas Bárbara seguiu, firme nos saltos, sentindo a coragem crescer justamente porque havia pouca gente por perto.
2 garçons passavam ao fundo carregando bandejas vazias, e uma câmera de segurança apontava para o corredor. Detalhe que Marina registrou sem mover os olhos. O corredor tinha luz mais fria e paredes decoradas com fotografias de recém-nascidos atendidos pelo instituto. Aqueles rostos pequenos tornavam ainda mais absurda a violência que pairava no ar. Bárbara fechou a mão no pulso de Marina com força suficiente para surpreendê-la. Você vai parar de bancar a esposa digna, disse já sem doçura. Tomás não quer você, e todo mundo sabe disso. Marina olhou para os dedos apertados contra sua pele e, embora o medo subisse pelo peito, sua voz permaneceu baixa. Solte minha mão agora. Bárbara soltou apenas para empurrá-la contra a parede, num gesto rápido, cruel, nascido menos da coragem que do descontrole. Marina protegeu a barriga com os braços e sentiu o impacto no ombro. Não forte o bastante para derrubá-la por completo, mas suficiente para fazê-la perder o ar. O mundo pareceu encolher no som distante da música e no frio do mármore sob seus pés. Ela não gritou. Primeiro porque a dor a cortou em silêncio, depois porque sua mente, treinada para sobreviver à humilhação, começou a trabalhar. Você acha que um filho garante império? Bárbara sussurrou, aproximando o rosto. Eu posso tirar de você tudo o que pensa ter. Marina reparou na unha quebrada de Bárbara, no brinco de pedra clara, na pequena mancha de vinho perto da barra do vestido. Detalhes importavam, sempre importavam. Quando Bárbara tentou segurá-la de novo, Marina ergueu a mão, não para revidar, mas para criar distância. Você acabou de cometer o erro que vai definir sua vida, disse, e havia em sua calma algo que irritou ainda mais a outra. O segundo empurrão não veio porque uma enfermeira surgiu no fim do corredor, atraída talvez por um copo quebrado ou pelo instinto apurado de quem reconhece perigo antes de qualquer palavra. Bárbara recuou imediatamente, ajeitando o cabelo como se nada tivesse acontecido. Marina respirou com dificuldade e levou a mão ao ventre. A enfermeira, uma mulher de meia idade chamada Celeste, viu o rosto pálido da gestante e correu até ela. Senhora, a senhora está bem? Marina respondeu que precisava de uma cadeira, e só então o tremor apareceu em seus dedos. Bárbara tentou sorrir para Celeste, mas seus olhos calculavam saídas. Foi um mal-entendido. Ela se sentiu tonta. Marina levantou o rosto e a firmeza de seu olhar impediu que a mentira ocupasse o espaço. Não foi tontura. Ela me empurrou. Celeste ficou rígida, compreendendo a gravidade de cada palavra. Ao fundo, um segurança se aproximou, e Bárbara mudou de expressão com a rapidez de quem ensaiou muitas versões da própria inocência. Marina está abalada. Grávidas às vezes interpretam tudo de forma dramática. A frase teria ferido outra pessoa de modo mais visível, mas Marina já conhecia a estratégia. Primeiro a agressão, depois a dúvida, por fim a tentativa de transformar a vítima em inconveniente. Ela pediu a Celeste que chamasse uma médica e solicitou, com voz clara, que ninguém tocasse nas câmeras do corredor. O segurança piscou, surpreso com a precisão da ordem. Bárbara percebeu o perigo naquele instante, e o medo verdadeiro apareceu sob a maquiagem. Marina não precisava gritar porque já havia entendido que cada testemunha valeria mais que qualquer lágrima. Tomás chegou quando a pequena confusão começava a atravessar o salão em ondas de murmúrio. Seu rosto alternava irritação e susto, mas não havia nele a urgência que Marina desejava ver. Ele olhou primeiro para Bárbara, depois para a esposa, e essa ordem bastou para quebrar algo que ainda restava entre eles. O que aconteceu? Perguntou, como se não quisesse realmente saber. Marina apoiou a mão no braço de Celeste e respondeu. Sua amante me encurralou no corredor e me empurrou. Eu preciso ir à emergência obstétrica. O silêncio que se seguiu pareceu sugar o ar do corredor. Tomás abriu a boca, fechou, olhou ao redor e compreendeu que a reputação da família começava a sangrar diante de testemunhas inconvenientes. Bárbara, percebendo sua hesitação, se adiantou com lágrimas fabricadas. Eu só tentei ajudá-la. Ela se desequilibrou e agora quer me destruir. Marina não discutiu. Aprendera com o pai que a verdade não precisa disputar palco com teatro barato quando existem fatos aguardando coleta. Ela apenas repetiu ao segurança que preservasse as imagens e pediu o nome completo dos presentes. Na sala de atendimento, longe dos lustres e dos cochichos, Marina sentiu pela primeira vez o medo tomar forma inteira. A médica colocou o aparelho sobre sua barriga, e os segundos até o som dos batimentos pareceram longos demais.
Quando o ritmo forte e regular preencheu o quarto, Marina fechou os olhos, não para chorar, mas para agradecer em silêncio. Tomás ficou perto da porta, incapaz de se aproximar com naturalidade. Ele parecia um homem que desejava ser absolvido sem confessar pecado algum, e essa covardia enojou mais que a traição. Marina, precisamos conversar antes que isso saia de controle, ele disse, usando o tom baixo que reservava para negociações difíceis. Ela abriu os olhos e o encarou como se enfim o visse sem as camadas de sobrenome, fortuna e promessas antigas. Saiu de controle quando você permitiu que ela acreditasse que podia me tocar. Tomás passou a mão pelos cabelos, irritado. Não sabe como essas coisas podem afetar todos nós. Marina sentiu uma tristeza seca, quase sem dor. Eu sei exatamente. Pela primeira vez, vai afetar também quem sempre se julgou intocável. Do lado de fora, Bárbara ligava para alguém com pressa, afastada das câmeras e dos funcionários. Sua voz tremia, mas suas palavras continuavam agressivas. Mandou que verificassem os registros do corredor, pediu que localizassem o chefe de segurança do evento e repetiu que Tomás resolveria tudo. Contudo, no fundo de sua mente, uma dúvida começou a crescer. Marina não reagira como as mulheres que Bárbara costumava humilhar. Não implorara, não fizera cena, não buscara o marido como escudo. Aquela calma tinha a textura de uma armadilha ainda invisível. A notícia chegou a Augusto Duarte antes que Tomás conseguisse controlar qualquer versão. Um dos motoristas da família, antigo funcionário de confiança de Marina, ouvira o suficiente para telefonar. Augusto estava em seu escritório, no último andar de um edifício discreto na Avenida Paulista, revisando contratos de expansão de sua empresa de logística hospitalar. Ao receber a ligação, permaneceu em silêncio por alguns segundos. Seus assessores conheciam aquele silêncio e temiam mais que qualquer explosão. Augusto não era dado a bravatas, mas ninguém confundia sua contenção com passividade. Ele chegou ao hospital em menos de meia hora, acompanhado por Helena Moura, advogada cuja reputação fora construída derrubando impérios que se julgavam protegidos por sobrenomes antigos. Augusto não entrou correndo, não elevou a voz, não ameaçou funcionários. Caminhou pelos corredores com a gravidade de quem sabia que poder verdadeiro não precisava anunciar sua chegada. Ao ver Marina sentada na cama, pálida, uma pequena marca avermelhada no pulso e a mão sobre o ventre, algo em seu rosto endureceu de modo quase imperceptível. Minha filha, disse ele, aproximando-se sem tocar antes de pedir permissão com os olhos. Marina sentiu e Augusto segurou sua mão com cuidado, como se ela ainda fosse a menina que aprendia a andar entre caixas de arquivos no antigo depósito da família. Tomás tentou falar, mas Helena o interrompeu com polidez gelada. A partir deste momento, qualquer declaração sobre o ocorrido será registrada por escrito. A senhora Marina está sob orientação jurídica. Tomás pareceu ofendido, talvez por perceber tarde demais que não ocupava mais o centro da situação. Augusto olhou para o genro sem demonstrar desprezo, o que tornou o gesto ainda mais severo. Você vai garantir que todas as imagens sejam preservadas, ou eu vou solicitar judicialmente antes do amanhecer. Tomás engoliu em seco. Augusto, isso pode ser resolvido em família. Marina sentiu a velha frase se erguer como uma parede conhecida. Em família significava segredo, renúncia, silêncio comprado com culpa. Augusto respondeu antes que ela precisasse gastar força. Família não é um lugar onde se esconde violência. Família é o lugar de onde se impede que ela continue. Helena começou a fazer perguntas precisas, e Marina respondeu uma a uma, relatando o horário aproximado, a posição da câmera, a presença de Celeste, o segurança, os garçons, o perfume, o brinco, a mancha de vinho, a frase sobre tirar tudo dela. A advogada anotava sem interromper, e Augusto escutava com a mandíbula firme. Tomás a cada detalhe parecia menor. Talvez apenas naquele quarto ele compreendesse que Marina nunca fora desatenta, nunca fora frágil, nunca fora a esposa decorativa que sua família preferia apresentar ao mundo. Quando a médica confirmou que o bebê estava estável, Marina respirou melhor, mas não confundiu alívio com esquecimento. Ela pediu que Celeste fosse protegida de pressões, que o segurança entregasse seu relatório por escrito e que a direção do instituto recebesse uma notificação formal para preservar imagens e registros de entrada. Helena aprovou com um leve movimento de cabeça. Augusto sentiu orgulho e dor ao mesmo tempo. Orgulho pela lucidez da filha,
Dor porque nenhuma mulher deveria precisar ser estrategista, enquanto ainda sentia no corpo o susto de um ataque. Tomás tentou se aproximar da cama depois que a médica saiu. Eu não sabia que ela faria isso, disse. E talvez fosse verdade, mas a verdade incompleta não absolvia ninguém. Marina olhou para ele sem ódio. E isso o perturbou mais que uma explosão. Você sabia quem ela era quando permitiu que ela entrasse na nossa vida. Sabia quando me deixou sozinha em salões cheios de gente. Sabia quando preferiu preservar sua imagem a proteger minha dignidade. As palavras não foram altas, porém atravessaram o quarto como sentença. Bárbara apareceu na porta minutos depois, trazida por uma mistura de ousadia e desespero. Havia retocado o batom e recomposto a postura, mas seus olhos denunciaram o choque ao ver Augusto e Helena. Ela tentou falar primeiro, como sempre fazia para dominar a narrativa. Senhor Duarte, lamento que Marina tenha se sentido mal. Houve uma confusão. Augusto voltou-se para ela com calma devastadora. Não fale com minha filha. Não fale por minha filha. E nunca mais use a palavra confusão para descrever uma agressão contra uma mulher grávida. Bárbara empalideceu, mas ainda tentou sorrir. O senhor está me acusando sem ouvir minha versão. Helena fechou a pasta com suavidade. Sua versão terá espaço no lugar adequado. Antes disso, recomendo que não tente contato com testemunhas, funcionários do Instituto ou membros da imprensa. Qualquer iniciativa nesse sentido será interpretada como tentativa de interferência. Bárbara olhou para Tomás, esperando socorro, mas encontrou apenas um homem dividido entre medo e vergonha pública. Pela primeira vez na noite, ela percebeu que a proteção que julgava possuir talvez fosse apenas uma sombra fraca. Marina observou a cena sem prazer. Não queria vingança teatral, nem desejava transformar seu sofrimento em espetáculo para alimentar curiosos. Queria segurança, verdade e consequência. A diferença entre essas coisas era imensa, e ela conhecia bem. Seu filho se mexeu outra vez, como se lembrasse que havia futuro dentro dela, não apenas ferida. Marina tocou a barriga e a serenidade voltou ao rosto. Bárbara interpretou aquele gesto como fragilidade materna, sem compreender que ali nascia também uma decisão profunda, mais resistente que qualquer raiva momentânea. Depois que Bárbara foi retirada do corredor a pedido da direção, Augusto permaneceu ao lado da filha enquanto Helena saía para formalizar as primeiras medidas. A madrugada começava a dobrar o brilho da cidade do lado de fora da janela. Marina, exausta, encostou a cabeça no travesseiro, mas seus olhos continuavam despertos. Pai, não quero que use seu nome para esmagar ninguém, disse. Augusto apertou sua mão. Não vou esmagar, vou iluminar. Gente como ela, e como quem a protege só sobrevive em lugares onde a verdade permanece no escuro. A resposta deu a Marina uma paz inesperada, não porque prometesse punição, mas porque prometia método. Ela conhecia o pai o suficiente para saber que Augusto Duarte não fazia ameaças vazias. Ele reuniria documentos, preservaria testemunhas, acionaria conselhos, advogados e autoridades, não para comprar justiça, mas para impedir que ela fosse vendida. Tomás ainda estava no corredor, falando ao telefone com alguém da família Alencar, provavelmente tentando medir prejuízos. Marina já não esperava dele proteção. Essa ausência, enfim reconhecida, doía menos que a ilusão que a sustentara. Perto das 2 da manhã, a direção do Instituto confirmou que as imagens haviam sido copiadas e lacradas, embora uma tentativa de acesso irregular ao sistema tivesse sido registrada minutos depois do incidente. Helena voltou com essa informação, e seus olhos diziam que a história era maior do que um empurrão no corredor. Marina entendeu antes que todos terminassem de explicar. Bárbara não agira sozinha, ou pelo menos contava com uma rede disposta a apagar rastros. A agressão era a ponta visível de algo mais antigo, mais sujo e mais perigoso. Augusto pediu que a filha descansasse, mas Marina manteve a mão sobre os documentos iniciais que Helena deixara na mesa ao lado da cama. O quarto cheirava a antisséptico e flores, trazidas às pressas por alguém da administração, uma tentativa inútil de suavizar a gravidade da noite. Amanhã eles vão dizer que estou exagerando, ela murmurou. Helena respondeu com firmeza. Amanhã eles descobrirão que exageraram ao escolher você como alvo. Marina não sorriu, mas algo em seu olhar se reacendeu. Uma luz fria, paciente, impossível de domesticar. Quando finalmente ficou sozinha por alguns minutos, Marina olhou a cidade pela janela e deixou que uma única lágrima descesse sem pressa. Não era sinal de derrota.
Era luto pelo casamento que terminara antes de ser oficialmente enterrado, pela ingenuidade perdida, pela versão de si mesma que um dia acreditara que silêncio preservava amor. Depois secou o rosto, respirou fundo e falou baixinho para o filho que dormia dentro dela. Nós vamos ficar bem. Naquela promessa não havia romantismo fácil, apenas a força tranquila de quem começava uma guerra justa. Marina voltou para a mansão dos Alencar 2 dias depois, acompanhada por uma chuva fina que escorria pelas janelas do carro, como se a cidade inteira tentasse apagar os vestígios daquela noite. O médico recomendara repouso, distância de tensão e acompanhamento constante. Mas todos sabiam que nenhuma casa construída sobre segredos oferecia verdadeiro descanso. A fachada branca da propriedade surgiu atrás dos portões altos, iluminada por refletores discretos, e Marina sentiu que atravessava não um lar, mas um território hostil, onde cada cortina escondia um julgamento. Tomás esperava no vestíbulo com a expressão controlada de quem ensaiara uma recepção aceitável. Não havia flores, nem pedido de desculpas, nem gesto espontâneo de cuidado, apenas a rigidez de um homem educado para tratar crises como danos de imagem. Atrás dele, Dona Cecília Alencar observava a nora com lábios apertados, vestida em tons claros, como se a própria palidez pudesse representar inocência. Marina entrou sem pedir apoio. Sua mão pousava no ventre, mas sua coluna permanecia reta, e essa firmeza incomodou mais que qualquer acusação. Você deveria ter ficado mais alguns dias no hospital, disse Cecília, sem calor. Marina percebeu a mensagem escondida sob a frase. Longe dali, seria mais fácil controlá-la, negociar versões, convencer funcionários a esquecer. Meu médico autorizou a volta, desde que eu evite ambientes nocivos, respondeu. O silêncio caiu pesado. Tomás desviou o olhar, irritado com a precisão da resposta. Cecília respirou fundo e tentou recuperar a autoridade. Nesta casa, sempre resolvemos assuntos internos com discrição. Marina encarou a sogra. Então é uma pena que tenham transformado discrição em cumplicidade. No quarto que dividira com Tomás durante anos de aparências, Marina encontrou suas gavetas mexidas. Nada desaparecera de modo evidente, mas documentos estavam fora de ordem. Uma caixa de cartas fora deslocada e o pequeno cofre dentro do armário apresentava marcas recentes no painel. Ela não chamou ninguém. Fotografou cada detalhe com o celular, anotou o horário e posição dos objetos. Depois sentou-se na poltrona perto da janela para controlar a respiração. A criança se movia suavemente, lembrando-a de que prudência era mais importante que orgulho ferido. Tomás entrou sem bater, gesto que antes ela tolerava como intimidade e agora reconhecia como invasão. Ele notou o celular em sua mão e franziu a testa. Você vai transformar nossa vida num processo? Marina levantou os olhos devagar. Nossa vida já foi transformada quando você abriu a porta para uma mulher violenta e depois tentou chamar isso de mal entendido. Ele apertou o nó da gravata, mesmo estando em casa. Bárbara está sendo pressionada pela imprensa. Ela diz que vai se defender. Marina respondeu sem alterar a voz. Ela tem esse direito. Eu também. Naquela mesma tarde, Augusto Duarte reuniu sua pequena equipe em um escritório discreto, instalado em um prédio sem placa chamativa, onde a segurança funcionava sem arrogância. Helena Moura colocou sobre a mesa uma linha do tempo do evento, enquanto Nuno Vieira, antigo chefe de segurança privada e homem de poucas palavras, apresentou os primeiros relatórios técnicos. As imagens preservadas pelo hospital confirmavam a aproximação de Bárbara, o bloqueio no corredor e o empurrão, mas havia uma falha de 4 minutos em outro ângulo. Exatamente o trecho que mostraria quem a acompanhara antes do ataque. Nuno explicou que a tentativa de acesso irregular ao sistema partira de uma credencial temporária criada poucas horas antes do evento. O nome vinculado era falso, mas o endereço de origem apontava para uma empresa terceirizada contratada pela própria Fundação Alencar, responsável por parte da organização da noite. Helena anotou tudo com serenidade cortante. Augusto permaneceu calado, olhando para a fotografia da filha no hospital. Não havia furor em seus olhos, apenas uma determinação tão fria que até Nuno, acostumado a situações graves, mediu as palavras seguintes com cuidado. Há mais uma coisa, disse Nuno. 3 funcionários do serviço de buffet foram dispensados hoje cedo, sem justificativa formal. 2 estavam no corredor durante o incidente. Helena ergueu a cabeça. Quem assinou a dispensa? Nuno deslizou uma cópia sobre a mesa. O nome de Raul Meireles,
diretor administrativo da Fundação Alencar, apareceu com assinatura firme. Augusto finalmente falou: protejam essas pessoas antes que alguém as convença a desaparecer. Ele não usou tom dramático. Para ele, proteger testemunhas não era gesto heróico, era o primeiro dever de quem buscava justiça sem espetáculo. Enquanto isso, Bárbara ocupava um apartamento de cobertura emprestado por Tomás em um bairro elegante, cercada por flores enviadas por homens que preferiam agradá-la em segredo. Ela andava de um lado para outro, vestindo seda clara e impaciência escura. Na tela do celular, uma assessora de comunicação prometia plantar notas sobre fragilidade emocional, disputa familiar e gravidez usada como escudo. Bárbara sorriu ao ouvir essas palavras. Gostava de transformar culpa em narrativa, porque narrativas, se repetidas por bocas suficientes, podiam sufocar fatos antes que eles aprendessem a respirar. Quero que digam que ela sempre foi instável, ordenou Bárbara. A assessora hesitou. Precisamos de alguém próximo para confirmar. Bárbara pensou em Tomás, mas sabia que ele não teria coragem de falar publicamente. Pensou em Cecília, porém a velha raposa jamais se exporia sem garantia de vitória. Então lembrou de uma camareira da mansão que costumava aceitar pequenos favores. Encontrem Luciana. Ela sabe coisas da casa. Ao encerrar a chamada, Bárbara olhou o próprio reflexo no vidro escuro. Ainda se via vencedora, embora o medo já mordesse suas bordas. Marina não esperou a primeira mentira ganhar forma. Deitada no quarto, com os pés elevados e uma xícara de chá intocada ao lado, ela revisou mensagens antigas de Tomás. Não procurava dor, procurava padrão. Viagens inventadas, reuniões fora de horário, transferências mencionadas de passagem, nomes repetidos sem explicação. Um deles, Orion Serviços, aparecia em conversas sobre contratos menores da Fundação Alencar. Marina copiou tudo para uma pasta criptografada e enviou a Helena. Depois apagou o rastro visível, porque já aprendera que naquela casa até paredes pareciam ter ouvidos. À noite, Tomás tentou jantar com ela como se a normalidade pudesse ser remontada por talheres alinhados e vinho caro. Marina aceitou sentar-se à mesa, mas pediu água. Cecília observou a escolha como se fosse provocação. O patriarca, Álvaro Alencar, apareceu apenas no fim da refeição, apoiado em uma bengala que usava mais como símbolo que necessidade. Marina, disse ele, ninguém deseja prejudicar você. Mas escândalos destroem legados. Ela pousou o copo com delicadeza. Legados não são destruídos por escândalos. São destruídos pelos atos que os escândalos revelam. Álvaro estreitou os olhos, reconhecendo nela uma resistência que nunca se preocupara em medir. Durante anos, vira Marina como peça conveniente, filha de um empresário rico o bastante para fortalecer alianças, discreto o bastante para não competir por espaço. Agora ela falava como alguém que conhecia contratos, câmeras, testemunhas e o peso de uma palavra dita diante de advogados. Cuidado com o caminho que escolhe, advertiu. Marina sustentou o olhar. Tenho sido cuidadosa. Por isso ainda estou viva. Meu filho está bem e as provas não desapareceram. A primeira nota na imprensa saiu antes do amanhecer. Não citava nomes diretamente, mas insinuava que uma herdeira casada com um importante empresário teria sofrido crise emocional em evento beneficente após discussão conjugal. Outra nota, publicada minutos depois, falava em ciúme, instabilidade e disputa por atenção pública. Marina leu tudo em silêncio, sentada na varanda fechada, enquanto a cidade acordava sob céu cinza. Sentiu náusea, mas não surpresa. Tomás apareceu atrás dela, celular na mão. Eu disse que isso sairia do controle. Marina virou a tela para ele. Não, isto foi produzido. Helena chegou pouco depois, trazendo não apenas os recortes, mas também a origem provável das notas. A assessora contratada por Bárbara já aparecera em campanhas de difamação ligadas a disputas empresariais, sempre protegida por contratos informais e pagamentos indiretos. Ela quer cansar você antes de chegarmos aos fatos, explicou Helena. Marina fechou os olhos por um segundo. Então vamos aos fatos mais rápido. A advogada hesitou, preocupada com o estado físico da cliente. Marina percebeu e tocou a barriga. Eu não vou correr, vou pensar. É isso que eles temem. Nuno encontrou o primeiro garçom em um quarto simples na Zona Norte, prestes a viajar para o interior por medo. Chamava-se Mateus, tinha 24 anos e sustentava a mãe doente. Contou que vira Bárbara seguir Marina. Ouviu uma frase sobre tirar tudo dela e depois recebeu ordem para assinar uma declaração dizendo que a gestante estava tonta antes de entrar no corredor.
Quem oferecera dinheiro fora um assistente de Raul Meireles. Mateus tremia ao falar, não por covardia, mas porque homens pobres conhecem o preço de contrariar sobrenomes ricos. A segunda testemunha, uma copeira chamada Joana, fora mais difícil de localizar. Ela se escondia na casa de uma irmã, com medo de perder o emprego em outros eventos. Joana confirmara que Bárbara não estava sozinha antes do ataque. Raul falara com ela perto da área de serviço, usando palavras ásperas e gestos de urgência. Depois, uma credencial temporária fora, entregue a um técnico desconhecido que seguiu para a sala de monitoramento. Nuno gravou os relatos com autorização, providenciou proteção básica e garantiu que Helena formalizaria tudo antes que a pressão aumentasse. Com essas peças, o desenho começou a surgir. A agressão de Bárbara não fora apenas explosão de ciúme. Havia pressa em desestabilizar Marina, produzir uma narrativa de fragilidade e empurrá-la para um acordo de divórcio já preparado. Helena encontrou a minuta escondida entre anexos enviados por um advogado ligado aos Alencar. O documento previa renúncia de direitos sobre ações recebidas no casamento, confidencialidade absoluta e limitação de acesso ao patrimônio do futuro filho. Marina leu cada cláusula sem piscar. Quando terminou, sentiu a tristeza transformar-se em aço. Eles queriam que eu assinasse isso depois de me assustarem, disse ela. Helena assentiu. A violência abriria caminho para isolamento médico, pressão familiar e acordo rápido. Augusto, sentado em frente à filha, manteve o rosto fechado. Tomás sabia, Marina demorou a responder, não por proteger o marido, mas por recusar acusações sem prova. Ele sabia que havia um acordo. Talvez não soubesse do ataque, mas se beneficiaria do meu medo. A frase ficou suspensa no escritório como uma verdade amarga, dessas que não precisam gritar para devastar. Tomás, por sua vez, descobria tarde demais que Bárbara não era apenas uma paixão inconveniente. Ao confrontá-la por telefone sobre as notas plantadas, ouviu risos e acusações. Ela perguntou se ele preferia continuar preso a uma esposa fria, uma mulher que usava o ventre para mantê-lo cativo. Tomás sentiu repulsa, mas também medo, porque Bárbara mencionou contratos, transferências e encontros que ele jamais imaginara registrados. Não me abandone agora, disse ela. Se eu cair, você não fica de pé. A ameaça era clara, e pela primeira vez ele entendeu o tamanho da armadilha. Na mansão, Cecília tentou convencer Marina a receber um médico indicado pela família. O homem apareceu com uma pasta elegante e um sorriso oleoso, sugerindo repouso absoluto em uma clínica particular fora da cidade, onde ela ficaria longe de visitas não autorizadas e comunicações estressantes. Marina ouviu a proposta até o fim. Depois pediu a identificação completa do médico, o registro profissional e a recomendação por escrito. Ele perdeu a segurança em poucos segundos. Cecília interveio, irritada. Você desconfia de tudo, Marina respondeu. Depois do que fizeram, desconfiar é apenas inteligência. A recusa desorganizou a estratégia da família. Álvaro queria silêncio, Cecília queria controle, Tomás queria tempo, Bárbara queria vitória imediata. Marina queria verdade, e essa diferença a tornava perigosa. Naquela noite, ela pediu que uma mala pequena fosse preparada, mas não anunciou destino. Quando Tomás viu os funcionários levando roupas discretas para o carro de Augusto, tentou impedir. Você não pode sair assim. Marina parou no meio da escada, uma mão no corrimão, a outra no ventre. Posso, sou sua esposa, não sua propriedade. E amanhã meu advogado comunicará formalmente minha mudança temporária. A casa inteira pareceu prender a respiração. Cecília surgiu no corredor superior, Álvaro apareceu junto à biblioteca, e empregados fingiram não ouvir enquanto ouviam tudo. Tomás subiu 2 degraus, com o rosto marcado por pânico e orgulho ferido. Marina, pense no bebê. Ela o encarou com uma calma que o desarmou. É exatamente nele que estou pensando. Não houve grito, não houve cena. Apenas uma mulher descendo a escada com dignidade suficiente para tornar inúteis todos os móveis caros, todos os retratos antigos e todos os sobrenomes gravados em prata. No carro, Augusto não perguntou se ela tinha certeza. Conhecia a filha e sabia que cada decisão importante nela vinha precedida por longos silêncios invisíveis. Helena seguia em outro veículo e Nuno coordenava a segurança à distância. Marina olhou pela janela enquanto os portões da mansão se fechavam atrás dela. Sentiu o casamento ficar menor, como uma casa vista de longe depois de um incêndio. Não havia alívio completo, porque sair não apagava feridas, mas havia ar.
Pela primeira vez em meses, respirou sem esperar que alguém usasse sua tranquilidade contra ela. Foram para um apartamento reservado de Augusto, simples em comparação com a mansão, mas seguro, claro e silencioso. Havia flores frescas escolhidas sem ostentação, comida leve preparada por Dona Elsa, governanta antiga da família Duarte, e um quarto voltado para árvores. Marina tocou a madeira do berço ainda desmontado que o pai mandara entregar. Aquilo a emocionou mais que qualquer joia recebida dos Alencar. A vida, pensou, não precisava ser grandiosa para ser protegida. Precisava apenas ser respeitada, e respeito era justamente o que ela decidira nunca mais negociar. Na manhã seguinte, Helena apresentou a descoberta decisiva. Orion Serviços, a empresa citada nas mensagens de Tomás, recebera pagamentos sucessivos da Fundação Alencar por consultorias vagas. Parte do dinheiro passara por contas ligadas a Bárbara, outra parte a empresas controladas por Raul Meireles. Havia indícios de desvio, lavagem de contratos e compra de silêncio. A agressão, portanto, não era um escândalo isolado, mas a cortina de fumaça de um esquema que poderia derrubar mais gente. Marina escutou tudo com as mãos unidas sobre a barriga, sentindo o peso da guerra aumentar. Agora eles vão tentar negociar, disse Augusto. Helena completou. Ou intimidar. Marina olhou para a pilha de documentos, fotografias e depoimentos. Pensou em Bárbara, tão certa de que beleza e escândalo bastariam. Pensou em Tomás, incapaz de escolher o certo enquanto o errado ainda parecia útil. Pensou em seu filho, que um dia perguntaria talvez por que a mãe enfrentara uma família inteira grávida e cansada. A resposta nasceu ali, serena e irrevogável. Porque aceitar medo como destino teria sido a primeira herança injusta que ela deixaria. No fim da tarde chegou uma mensagem de número desconhecido. Poucas palavras, diretas e covardes, diziam que Marina deveria assinar o acordo antes que sua reputação e a segurança de pessoas próximas fossem destruídas. Helena pediu que ela não respondesse. Nuno rastrearia a origem. Augusto ficou imóvel por alguns segundos. Depois guardou o celular como quem guarda uma prova preciosa. Marina aproximou-se da janela, observando a cidade brilhando sob luz dourada. Bárbara e os Alencar ainda acreditavam estar cercando uma mulher fragilizada. Não haviam percebido que tinham acabado de acordar uma estrategista. A manhã em que Marina decidiu sair do silêncio público, amanheceu com um céu branco sobre São Paulo, desses que pareciam suspender a cidade entre chuva e poeira. Ela estava sentada à mesa do apartamento de Augusto, com uma manta clara sobre os ombros e um relatório médico ao lado do prato de frutas quase intocado. Na tela do tablet, as notas maldosas se multiplicavam, agora mais diretas, insinuando que ela manipulava o marido, exagerava dores e usava a gravidez como escudo para impedir um divórcio inevitável. Helena lia cada publicação sem demonstrar surpresa, mas Marina percebia a tensão na linha fina de sua boca. A difamação tinha ritmo, fonte e estratégia. Primeiro vinham perfis pequenos, depois colunas sociais. Por fim, comentaristas disfarçados de especialistas em comportamento familiar. Eles querem que você reaja com raiva, disse a advogada. Marina passou os dedos sobre a barriga, sentindo o bebê se mover devagar. Então não terão o que querem. Vamos responder com documentos, não com desespero. Augusto, em silêncio, reconheceu naquela frase a filha que ele educara para não ajoelhar diante do medo. Bárbara assistia ao avanço das notícias como quem acompanha uma obra própria. Em sua cobertura, cercada por taças vazias e flores já murchas, ela sorria diante dos comentários cruéis de desconhecidos. Cada insulto contra Marina lhe parecia uma pequena vitória, embora nenhuma daquelas palavras apagasse as imagens preservadas, os depoimentos coletados e a sombra crescente dos contratos da Orion Serviços. Ainda assim, Bárbara acreditava que a opinião pública era um tribunal mais fácil de manipular que qualquer juiz, porque multidões raramente pediam provas antes de escolherem um culpado. Tomás chegou ao apartamento dela ao meio-dia, sem avisar, carregando no rosto o desgaste de quem passara a noite discutindo com a própria família. Bárbara abriu a porta com um sorriso ensaiado, mas ele não entrou no jogo. Você passou dos limites com essas notas, disse. Ela cruzou os braços, abandonando a doçura. Passei dos limites quando sua esposa decidiu me destruir. Tomás sentiu um arrepio de irritação. Ela está grávida. Você a empurrou. Bárbara deu uma risada curta. E você vai fingir que se importa agora? A pergunta o atingiu porque continha verdade demais.
Tomás desviou o olhar para a janela, onde a cidade se espalhava indiferente. Ele lembrava Marina no hospital, pálida e firme, e lembrava também todas as vezes em que preferira não ver sua solidão. Bárbara percebeu a rachadura e aproximou-se, diminuindo a voz. Não seja fraco. Marina quer tomar suas ações, humilhar sua família e transformar você em vilão. Eu estou tentando salvar o que ainda pode ser salvo. Tomás a encarou, e pela primeira vez a beleza dela lhe pareceu uma lâmina. No fim da tarde, Marina recebeu Luciana, a camareira que Bárbara tentara comprar. A moça chegou nervosa, acompanhada por Nuno, torcendo a alça da bolsa com dedos inquietos. Sentou-se na ponta do sofá, incapaz de olhar diretamente para Marina. Dona Cecília pediu que eu dissesse que a senhora chorava sozinha, quebrava coisas e ameaçava o senhor Tomás, confessou. Marina sentiu uma fadiga profunda, mas não surpresa. E isso aconteceu? Luciana balançou a cabeça, quase chorando. Não, senhora. A senhora chorava baixo quando achava que ninguém escutava. A delicadeza brutal da frase atravessou o ambiente. Marina fechou os olhos por um instante, não por vergonha, mas porque ouvir sua dor descrita por outra pessoa tornava real demais aquilo que tentara suportar com elegância. Helena pediu detalhes sobre horários, mensagens e valores oferecidos. Luciana mostrou áudios de Bárbara e uma transferência prometida por um assessor de Raul Meireles. Nuno preservou tudo em cópias seguras. Quando a camareira pediu desculpas por ter pensado em aceitar, Marina apenas respondeu. Medo não é crime, Luciana. Crime é alguém usar sua necessidade como coleira. Naquela noite, Marina pediu para ver a minuta do pedido de auditoria extraordinária. Como acionista minoritária por força do acordo firmado no casamento, ela tinha direito a questionar movimentações da Fundação Alencar e de empresas associadas. Durante anos, Tomás e sua família trataram aquelas ações como formalidade decorativa, presentes de casamento sem consequência prática. Agora descobriam que documentos assinados para enfeitar alianças podiam abrir portas pesadas. Helena explicou os riscos, mas Marina não recuou. Eles queriam me tirar da história. Vamos começar mostrando que sempre estive nela. A reunião do conselho foi marcada para a manhã seguinte na sede da Alencar Participações, uma torre de vidro escuro onde funcionários caminhavam com a pressa silenciosa de quem aprendia cedo a temer elevadores executivos. Marina chegou acompanhada por Helena e Nuno, usando um vestido cinza claro, sapatos baixos e o cabelo preso sem adornos. Alguns diretores fingiram surpresa cordial. Outros não se deram ao trabalho. Para eles, uma mulher grávida, traída e atacada deveria estar em repouso, não entrando em sala de conselho com uma pasta de documentos. Álvaro presidia a mesa com expressão pétrea. Cecília ocupava uma cadeira lateral, sem cargo formal, mas com poder suficiente para contaminar decisões. Tomás estava ao lado do pai tenso, evitando encarar Marina. Raul Meireles folheava papéis com um ar de falsa tranquilidade. Quando Marina entrou, houve um silêncio calculado. Álvaro apontou uma cadeira distante. Sua presença será registrada. Marina não se sentou de imediato. Minha presença não é cortesia. É exercício de direito societário. Helena colocou os documentos sobre a mesa e alguns homens endireitaram a postura. Marina falou sem elevar a voz. Expôs a agressão, a tentativa de apagar imagens, as dispensas irregulares, as notas plantadas e os pagamentos a Orion Serviços. Não acusou além do que podia sustentar, e por isso cada frase parecia mais ameaçadora. Raul tentou interromper, dizendo que assuntos pessoais não pertenciam à pauta corporativa. Marina virou-se para ele com calma. Quando recursos de uma fundação são usados para silenciar testemunhas e alimentar campanhas de difamação, o assunto deixa de ser pessoal. A sala ficou imóvel, como se as paredes tivessem escutado demais. Tomás sentiu o sangue fugir do rosto. Ele sabia de parte dos pagamentos, mas acreditara que fossem manobras inofensivas para preservar reputação. A ingenuidade daquela desculpa o envergonhou no mesmo instante em que tentou formulá-la para si. Cecília percebeu sua fraqueza e interveio com doçura venenosa. Marina, querida, seu estado emocional talvez esteja tornando tudo mais dramático. Marina respirou fundo. Meu estado emocional não altera extratos bancários, registros de acesso nem depoimentos gravados. Helena deslizou cópias autenticadas pela mesa, e a doçura de Cecília perdeu cor. Álvaro pediu intervalo, mas Marina recusou com firmeza formal. Antes do intervalo, solicito votação para abertura de auditoria independente.
preservação de documentos digitais e afastamento temporário de Raul Meireles de qualquer função ligada à fundação. Raul levantou-se, vermelho. Isto é absurdo. Uma esposa ressentida não pode comandar esta empresa. O olhar de Marina permaneceu fixo nele. Uma esposa ressentida, talvez não. Uma acionista com provas, sim. Alguns conselheiros trocaram olhares. Ninguém desejava enfrentar Álvaro, mas ninguém queria ser visto destruindo evidências em um caso que já cheirava a investigação pública. A votação não foi uma vitória completa, mas foi suficiente para abrir a primeira fenda oficial. 2 conselheiros independentes apoiaram Marina. Um se absteve. E a pressão jurídica obrigou Álvaro a aceitar a preservação imediata de documentos. Raul não foi afastado naquele momento, porém perdeu acesso a sistemas sensíveis até nova deliberação. Para Marina, bastava. Ela não esperava derrubar uma estrutura inteira em uma manhã. Estratégias sólidas não exigiam aplauso rápido. Ao sair da sala, sentiu as pernas pesadas, mas a dignidade intacta, e essa combinação valia mais que triunfo teatral. No corredor, Tomás alcançou. Você podia ter me avisado. Marina parou perto da janela, com a cidade refletida no vidro atrás dela. Eu avisei durante anos, Tomás. Avisei quando pedi presença, quando pedi respeito, quando perguntei sobre suas ausências. Você só não chamou aquilo de aviso porque vinha da minha voz. Ele ficou calado, atingido por uma culpa que não sabia usar para melhorar. Eu não queria que chegasse a esse ponto. Marina respondeu quase com tristeza. Você queria todos os benefícios da mentira sem nenhum de seus custos. Bárbara soube da reunião por Raul antes mesmo de Tomás sair do prédio. A notícia a enfureceu. Não era apenas medo de processo, era humilhação. Marina, a esposa silenciosa, entrara na sede dos Alencar e falara como se tivesse direito ao centro da mesa. Bárbara quebrou uma taça contra a pia, depois mandou mensagem para a assessora, exigindo uma nova rodada de ataques. Dessa vez, queria atingir Augusto também, insinuar abuso de influência, manipulação econômica e perseguição contra uma mulher independente que apenas amara o homem errado. A assessora hesitou, pois Augusto Duarte não era alvo simples. Sua reputação fora construída em contratos limpos, filantropia discreta e uma disciplina quase austera. Atacá-lo exigiria provas que não existiam ou mentiras grandes demais para passarem sem reação. Bárbara não queria cautela. Crie dúvida, ordenou. Dúvida basta. Mas a dúvida, quando mal calculada, também podia se voltar contra quem a soprava. Naquela mesma noite, Helena recebeu cópias das mensagens enviadas pela assessora a jornalistas, encaminhadas por um editor que devia favores antigos a Augusto, mas temia mais a justiça que a gratidão. Marina leu o material antes de dormir. O médico recomendara evitar telas, porém ela precisava compreender o campo de batalha. As mensagens tentavam vender a ideia de que Augusto comprava testemunhas e usava a gravidez da filha para destruir rivais. Marina sentiu raiva, não por si, mas pelo pai. Augusto percebeu e fechou o tablet. Não carregue minha honra no seu corpo cansado. Ela sorriu pela primeira vez em dias, um sorriso pequeno. O senhor carregou a minha antes que eu soubesse andar. Ele ficou em silêncio, tocado, mas não permitiu que a emoção desviasse o plano. O contra-ataque de Helena foi cirúrgico. Ela não divulgou detalhes sensíveis, apenas emitiu uma nota curta confirmando a existência de boletim, laudo médico, preservação de imagens, solicitação de auditoria e medidas contra a difamação. A nota não citava Bárbara como espetáculo, não oferecia frases melodramáticas, não pedia compaixão. Justamente por isso, pesou. Jornais mais sérios recuaram das insinuações. Alguns colunistas apagaram publicações. A narrativa de Bárbara continuou barulhenta em cantos menores, mas começava a perder o centro, como fogo sem oxigênio suficiente para dominar a casa. Desesperada, Bárbara decidiu procurar Mateus. Foi até o bairro dele em um carro sem motorista oficial, usando óculos escuros e uma arrogância incapaz de perceber o ridículo. Encontrou o rapaz na frente da farmácia onde comprava remédios para a mãe. Você não entende com quem está se metendo, disse bloqueando seu caminho. Mateus ficou pálido, mas lembrou a orientação de Nuno e manteve o celular gravando no bolso da jaqueta. Bárbara ofereceu dinheiro, depois ameaça. Falou em desemprego, processo, vergonha pública. Cada palavra cavava o chão sob seus próprios pés. Ao voltar para a cobertura, ela recebeu uma ligação de Raul. Você enlouqueceu. Estão protegendo o garoto. Bárbara sentiu o estômago afundar. Ele gravou. Raul respirou com raiva.
Provavelmente. Nuno Vieira estava perto. Pela primeira vez, o pânico venceu o orgulho. A rede que sempre a sustentara parecia agora cheia de buracos. Tomás não atendia. Cecília pedia calma. Álvaro fechava portas. Bárbara compreendeu que, para ele, ela sempre fora útil enquanto pudesse ferir Marina sem respingar no nome Alencar. Agora começava a se tornar descartável. Tomás visitou Marina no apartamento de Augusto ao cair da noite, depois de insistir por horas até receber permissão. Nuno o acompanhou até a sala e permaneceu perto, discreto. Marina apareceu usando uma roupa simples, os cabelos soltos e o rosto mais cansado do que ele esperava. A visão do cansaço dela o atingiu com uma força que nenhum documento conseguira produzir. Eu vim pedir desculpas, disse. Marina sentou-se devagar. Pelo que exatamente? A pergunta o desarmou, porque desculpas vagas eram o abrigo preferido dos culpados incompletos. Tomás tentou começar pela traição, depois pela noite do evento, depois pelas notas. As frases se atropelaram, todas insuficientes. Marina o escutou sem prazer. No fundo, uma parte dela desejava que ele encontrasse palavras capazes de reorganizar o passado, mas essa esperança já não mandava nela. Você está arrependido porque me feriram ou porque descobriram? Perguntou. Tomás abaixou a cabeça. A resposta demorou demais. Quando ele finalmente disse que não sabia, Marina sentiu uma dor limpa, definitiva. Não era ódio. Era a porta interna fechando sem ruído. Antes de ir embora, Tomás deixou sobre a mesa um envelope. Dentro havia cópias de mensagens de Bárbara mencionando Raul, Orion Serviços e uma reunião com Cecília semanas antes do evento. Não era a confissão completa, mas era uma peça importante. Ela me mandou isso para me ameaçar, disse ele. Não quero continuar protegendo. Marina olhou os papéis e depois o marido. Entregar prova não apaga sua responsabilidade. Ele assentiu, finalmente sem tentar se defender. Eu sei. Pela primeira vez, Marina viu nele não grandeza, mas talvez o começo tardio de vergonha. Helena analisou o envelope durante a madrugada. As mensagens mostravam que a campanha contra Marina começara antes da agressão e que a minuta do acordo de divórcio fora discutida com Raul e um advogado ligado à família Alencar. Bárbara não era apenas amante descontrolada. Era participante ativa de uma operação para expulsar Marina, preservar ativos e esconder pagamentos suspeitos. Cecília aparecia de forma indireta, usando intermediários e frases cautelosas. Álvaro ainda não surgia nos documentos, mas sua ausência parecia calculada demais para ser inocência. O cerco se fechava, embora o centro permanecesse protegido. Na manhã seguinte, Marina acordou com dores leves e foi examinada imediatamente. Nada indicava risco iminente, mas a médica foi firme ao exigir mais repouso. Marina aceitou, não por obediência passiva, mas por responsabilidade. Liderar uma batalha não significava sacrificar o próprio corpo como prova de coragem. Deitada, ditou a Helena os próximos passos: ampliar a auditoria, formalizar a intimidação contra Mateus, pedir proteção a Luciana e Joana, preservar as mensagens de Tomás, preparar uma comunicação aos conselheiros independentes e recusar qualquer negociação sem reconhecimento formal dos fatos. Enquanto falava, Marina percebeu que havia mudado. A mulher que entrara no hospital assustada ainda existia, mas agora caminhava ao lado de outra, mais lúcida, menos disposta a confundir amor com resistência solitária. Seu filho se mexeu sob sua mão, e ela sentiu uma ternura quase dolorosa. Aquele bebê nasceria em meio a processos, acusações e ruínas familiares, mas não nasceria dentro da mentira. Essa certeza bastava para mantê-la firme. Do outro lado da cidade, Bárbara preparava uma nova ofensiva, sem saber que cada gesto seu apenas completava o mapa da própria queda. O salão de assembleias da Alencar Participações fora preparado para parecer neutro, mas nada ali escapava ao peso do confronto. A mesa longa de madeira escura brilhava sob luminárias frias, os microfones estavam alinhados com precisão, e as cadeiras destinadas aos conselheiros formavam uma espécie de tribunal sem toga. Marina chegou antes de quase todos, acompanhada por Helena, Nuno e Augusto. Usava um vestido verde profundo, simples e impecável, e caminhava devagar porque a gravidez exigia respeito, não porque a coragem lhe faltasse. Do lado de fora, jornalistas aguardavam atrás de barreiras discretas, convocados por rumores que Bárbara ajudara a espalhar na esperança de transformar a reunião em espetáculo. Ela acreditava que câmeras e olhos curiosos intimidariam Marina, mas confundia exposição com poder.
A presença da imprensa fora limitada por ordem da própria empresa, e apenas um registro oficial seria permitido. Essa decisão, articulada por Helena, impedia cortes convenientes e versões plantadas. Marina sentou-se com as mãos sobre a pasta de documentos, sentindo o filho se mover como resposta silenciosa ao tumulto. Álvaro entrou cercado por 2 diretores e pelo advogado da família. Parecia mais velho que na última reunião, embora seu orgulho continuasse de pé como parede antiga. Cecília veio logo atrás, usando pérolas e uma serenidade estudada, mas seus olhos procuraram Tomás antes de repousarem em Marina. Tomás apareceu pálido, trazendo no rosto a marca de noite sem sono. Não se sentou ao lado de Bárbara, que chegou por último, vestida de branco, como se a cor pudesse fabricar pureza onde a verdade já começava a apodrecer. Bárbara carregava uma bolsa pequena e uma confiança teatral. Ao passar por Marina, inclinou a cabeça com um sorriso que não alcançou os olhos. «Ainda há tempo de parar isso», murmurou. Marina não respondeu de imediato. Olhou para ela com uma calma que parecia retirar todo o oxigênio da provocação. «Houve tempo antes de você tocar em mim. Agora há apenas consequência». Bárbara sentiu o rosto aquecer, mas continuou andando. Não percebia que cada frase arrogante, cada gesto de desprezo, confirmava diante de todos a natureza que tentara esconder. A reunião começou com formalidades, leitura de pauta, confirmação de presença e advertência sobre registro integral do encontro. Helena pediu que constasse em ata a preservação de documentos, a comunicação prévia às autoridades competentes e a presença de representantes externos da auditoria. O advogado dos Alencar tentou contestar, alegando excesso e constrangimento. Marina ergueu o olhar apenas quando ele insinuou que sua condição emocional prejudicava a objetividade. «Minha condição emocional não é item de pauta», disse, «mas os pagamentos irregulares da fundação são, assim como a tentativa de apagar provas». Nuno apresentou primeiro o laudo técnico das câmeras. A imagem do corredor surgiu no telão, limpa, sem música, sem cochichos, sem interpretações interessadas. Bárbara apareceu seguindo Marina, aproximando-se demais, segurando seu pulso e empurrando-a contra a parede. Não havia dramaticidade, apenas fato. O silêncio da sala mudou de textura. Até quem desejava defender os Alencar compreendeu que a palavra confusão não sobreviveria àquela gravação. Marina manteve os olhos na tela sem desviar, porque se obrigara a não fugir da própria dor quando ela servia a verdade. Bárbara levantou-se antes que Helena autorizasse qualquer comentário. «Essa imagem não mostra o contexto», disse, com voz trêmula disfarçada de indignação. «Marina me provocou, ameaçou minha reputação e tentou me agredir primeiro. Helena pediu que ela se sentasse e exibiu o ângulo complementar, recuperado a partir de cópia automática do sistema interno do hospital. Ali se via Marina tentando se afastar, Bárbara bloqueando a passagem e Raul Meireles falando com um técnico perto da sala de monitoramento minutos antes da falha registrada. Raul perdeu a cor. O auditor independente pediu a palavra e confirmou que a credencial temporária usada para acessar o sistema fora solicitada por e-mail vinculado ao gabinete administrativo de Raul. O diretor tentou negar com veemência, dizendo que sua senha havia sido usada por terceiros. Nuno então apresentou registros de presença, imagens da garagem e a localização do celular corporativo de Raul no mesmo horário. Cada explicação dele nascia morta. Álvaro observava tudo imóvel, mas suas mãos apertavam a bengala com força suficiente para denunciar a fúria que a disciplina ainda continha. Helena avançou para os pagamentos. No telão, planilhas mostraram contratos da Orion Serviços com valores fracionados, descrições genéricas e autorizações repetidas em períodos que coincidiam com pressões sobre Marina. Parte dos recursos seguia para empresas menores, uma delas administrada por uma prima de Bárbara. Outra parcela terminava em contas usadas por assessores responsáveis por difamação digital. Cecília desviou o olhar por um segundo, pequeno gesto que Marina notou. Tomás fechou os punhos sobre a mesa, não para defender ninguém, mas porque via sua própria covardia convertida em números. Bárbara tentou virar o jogo. Abriu a bolsa, retirou um dispositivo e anunciou que possuía gravações provando que Marina e Augusto haviam planejado destruir a família Alencar por interesse econômico. Alguns conselheiros se inclinaram e por uma fração de instante o velho teatro da dúvida voltou a respirar.
A gravação foi reproduzida. Ouvia-se a voz de Augusto dizendo que iluminaria a verdade e a voz de Marina falando em fazê-los pagar. Bárbara sorriu, certa de que a frase bastaria para contaminar todo o processo. Helena esperou a gravação terminar antes de responder. Agradeço por apresentar espontaneamente material adulterado. Um perito de áudio, presente a pedido da auditoria, explicou que havia cortes bruscos, sobreposição de ruídos e trechos removidos de conversas diferentes. Em seguida, reproduziu os arquivos originais, obtidos dos celulares de Marina e Augusto, com cadeia de custódia preservada. A frase completa mostrava Marina recusando vingança ilegal e Augusto prometendo usar apenas meios formais para impedir a venda da justiça. O sorriso de Bárbara desapareceu como maquiagem sob chuva forte. A assembleia já não era apenas disputa familiar. A presença de 2 investigadores do Ministério Público, autorizados a acompanhar os indícios envolvendo fundação e recursos desviados, tornou-se pública naquele momento. Álvaro protestou, alegando invasão e abuso, mas Helena mostrou as comunicações enviadas dentro do prazo legal. Augusto permaneceu calado, e esse silêncio irritou ainda mais o patriarca. Ele esperava um inimigo vaidoso, disposto a duelo de sobrenomes. Encontrou um homem paciente, que jamais precisou erguer a voz porque aprendera a deixar documentos falarem até que ninguém pudesse interrompê-los. Cecília, percebendo o colapso de Raul, tentou salvá-lo para salvar a si mesma. Disse que o diretor sempre tivera autonomia, que a família não acompanhava detalhes operacionais e que qualquer ação pessoal dele deveria ser investigada sem manchar a instituição. Raul olhou para ela como alguém que vê a ponte ruir enquanto ainda está no meio. A senhora sabia, disse esquecendo a prudência. O murmúrio percorreu a sala. Cecília congelou. Raul, acuado, continuou. A senhora pediu que Marina fosse pressionada. Disse que um susto resolveria o problema. Tomás levantou a cabeça como se tivesse recebido um golpe. Mãe, disse, e havia naquela única palavra mais espanto que acusação. Cecília abriu a boca, mas nada elegante saiu de imediato. Marina sentiu o coração apertar, não por compaixão à sogra, mas por compreender a profundidade da rede que tentara envolvê-la. Não fora apenas a amante ciumenta, nem apenas o marido fraco. Era uma estrutura inteira defendendo patrimônio, aparência e controle, mesmo que para isso precisasse transformar uma mulher grávida em obstáculo descartável. Helena apresentou então as mensagens entregues por Tomás, preservadas e periciadas. Nelas, Bárbara conversava com Raul sobre a minuta do acordo de divórcio, mencionava a necessidade de isolar Marina e perguntava se Cecília já havia convencido o médico indicado pela família. O advogado dos Alencar pediu suspensão imediata, mas os conselheiros independentes recusaram. A verdade, uma vez aberta em plena mesa, não aceitaria ser dobrada e guardada em gaveta. Marina ouviu seu nome aparecer repetidas vezes nos textos e sentiu uma tristeza fria, sem surpresa, sem lágrimas. Bárbara perdeu o controle pela primeira vez. Vocês estão todos fingindo que ela é santa, gritou, apontando para Marina. Ela sempre teve o pai, os advogados, o dinheiro. Eu só lutei pelo que Tomás me prometeu. A frase revelou mais que pretendia. Tomás fechou os olhos, humilhado pela exposição do próprio vazio moral. Marina respondeu sem se levantar. Ninguém aqui está discutindo santidade. Estamos discutindo agressão, chantagem, desvio de recursos, intimidação de testemunhas e falsificação de prova. Você não lutou por amor. Lutou pelo direito de ferir sem responder por isso. A sala ficou tão silenciosa que se podia ouvir o ruído distante dos carros abaixo da torre. Um dos investigadores solicitou formalmente os arquivos apresentados, e a auditoria recomendou o afastamento imediato de Raul, suspensão de contratos da Orion e abertura de procedimento contra todos os envolvidos. Álvaro tentou preservar a aparência de comando, mas sua autoridade se desfazia diante dos próprios conselheiros. O voto que antes hesitava agora temia ser associado à obstrução. A decisão foi aprovada. Raul seria afastado, documentos seriam entregues e a fundação passaria por intervenção administrativa temporária. Bárbara tentou sair antes do encerramento, mas Nuno bloqueou a porta sem tocá-la. A senhora será acompanhada até a sala reservada para prestar esclarecimentos, disse. Ela olhou ao redor em busca de Tomás, de Cecília, de qualquer mão estendida. Ninguém se moveu. A solidão chegou a ela não como castigo poético, mas como consequência lógica de uma vida construída sobre utilidades passageiras.
Quando finalmente compreendeu que estava sendo deixada para trás, seu rosto perdeu a máscara. Por trás da beleza agressiva havia apenas pânico, infantil e feroz. Tomás pediu a palavra depois da votação. Sua voz saiu rouca, mas clara. Admitiu ter mantido o relacionamento com Bárbara. Reconheceu que sabia da existência de conversas sobre divórcio e confessou que entregara provas por medo e vergonha. Não por nobreza. Não tentou parecer herói. Disse que se afastaria de suas funções executivas enquanto a investigação apurasse sua responsabilidade. Álvaro o encarou como se visse um traidor. Marina o observou com uma tristeza serena. A verdade de Tomás chegava tarde demais para salvar o casamento, mas talvez ainda servisse para impedir maior destruição. Cecília tentou se retirar com dignidade, mas Helena informou que também havia pedido preservação de seus registros telefônicos e comunicações com um médico indicado a Marina. A sogra parou no meio do caminho, rígida, como se a palavra preservação fosse uma lâmina apoiada em sua nuca. "Você não entende o que está fazendo com esta família", disse a Marina. A resposta veio baixa. "Eu entendo perfeitamente. Estou impedindo que esta família continue fazendo com outras pessoas o que tentou fazer comigo." Alguns funcionários presentes abaixaram os olhos, tocados pela frase. Quando a reunião terminou, os jornalistas receberam uma nota oficial confirmando auditoria, afastamentos e cooperação com as autoridades. Não havia insultos, nem espetáculo, nem desejo de humilhar além dos fatos. Marina saiu por um corredor lateral para evitar a multidão, apoiada no braço de Augusto apenas porque o corpo pedia cuidado. No elevador, longe dos olhos da Assembleia, ela finalmente soltou o ar que segurara por horas. Augusto perguntou se sentia dor. Ela balançou a cabeça. "Sinto cansaço. Dor eu já conhecia antes de entrar naquela sala." No estacionamento reservado, Tomás a alcançou uma última vez. Nuno se manteve por perto, mas Marina permitiu que ele falasse. "Eu perdi você", disse Tomás, sem rodeios. Marina olhou para o homem que um dia amara e percebeu que o amor morto ainda deixava uma forma de luto, mas não de retorno. "Você me perdeu quando eu ainda estava ao seu lado", respondeu. Ele assentiu, os olhos úmidos. "Eu vou colaborar." Marina não ofereceu absolvição. "Colabore porque é o certo. Não porque espera que isso devolva o que você quebrou." Ao chegar ao apartamento de Augusto, Marina encontrou Celeste, Mateus, Joana e Luciana, reunidos com Helena para assinar declarações complementares. A presença deles a comoveu mais que a vitória corporativa. Pessoas comuns, ameaçadas por gente poderosa, haviam escolhido dizer a verdade apesar do medo. Marina agradeceu a cada um, sem discursos grandiosos. Mateus disse que fizera por sua mãe, porque não queria que uma mulher doente visse o filho se vender. Joana afirmou que pensara nas crianças fotografadas no corredor do hospital. Luciana chorou em silêncio, aliviada por não precisar mentir. Mais tarde, quando todos se foram, Helena informou que Bárbara responderia por agressão, ameaça à testemunha, difamação e apresentação de material adulterado, além de possíveis acusações ligadas aos contratos investigados. Raul negociaria defesa própria, Cecília seria chamada a depor, e Álvaro perderia, ao menos temporariamente, controle sobre parte das decisões da fundação. Marina ouviu tudo sentada perto da janela, com uma xícara de chá morno entre as mãos. A justiça ainda não estava completa, mas já deixara de ser promessa distante. Agora tinha nome, número de processo e testemunhas protegidas. Na madrugada, Marina acordou com o bebê se movendo intensamente. Sentou-se devagar, respirando como aprendera nas consultas, e olhou para a cidade iluminada. Pela primeira vez desde o ataque, não pensou em Bárbara, Tomás ou nos Alencar. Pensou no quarto do filho, nas árvores vistas da janela, no cheiro de roupa limpa e na possibilidade de uma vida sem corredores, onde precisasse medir cada passo. O poder que a protegira não fora apenas o de Augusto, fora também o dela, paciente e estratégico, recusando a violência como linguagem e o silêncio como prisão. O processo não terminou no dia seguinte, porque a justiça verdadeira raramente se move com a velocidade que a dor exige. Marina aprendeu isso nas semanas que se seguiram, entre consultas médicas, reuniões com Helena e noites em que o bebê parecia ensaiar pequenos protestos sob sua pele. Bárbara fora intimada, Raul Meireles negociava informações para reduzir a própria queda. Cecília mantinha silêncio aconselhado por advogados, e Tomás permanecia afastado da empresa, como um homem observando de longe a ruína da casa que ajudara a incendiar.
O apartamento de Augusto tornou-se um refúgio sem ostentação, onde cada rotina parecia cuidadosamente desenhada para devolver a Marina o direito de respirar. Dona Elsa preparava sopas leves. Nuno revisava a segurança sem invadir a intimidade, e Helena chegava com pastas organizadas, mas nunca antes de perguntar se Marina havia dormido. Era uma delicadeza nova para ela, aquela de ser protegida sem ser controlada. Durante anos confundira vigilância com cuidado na mansão Alencar. Agora percebia que o cuidado verdadeiro abria janelas, enquanto o controle apenas trancava portas. As primeiras audiências foram difíceis. Embora Marina não estivesse presente em todas por recomendação médica, Celeste confirmou o estado em que a encontrara no corredor, Mateus entregou a gravação da ameaça de Bárbara, Joana descreveu a movimentação de Raul e Luciana relatou as tentativas de fabricar histórias sobre instabilidade emocional. Cada depoimento parecia pequeno isoladamente, mas juntos formavam uma ponte firme sobre o abismo das versões falsas. Bárbara, sentada ao lado de seu advogado, descobriu que lágrimas sem coerência não dissolviam datas, imagens, transferências e vozes preservadas. A imprensa, que antes farejara escândalo conjugal, começou a tratar o caso como investigação empresarial. A Fundação Alencar teve contratos suspensos, Orion Serviços virou símbolo de consultoria fantasma. E o nome de Álvaro apareceu em análises que questionavam sua omissão conveniente. Ele jamais admitiu culpa, mas renunciou temporariamente à presidência do conselho sob o argumento de preservar a instituição. Marina leu a notícia sem alegria. Não desejava ver idosos humilhados, esposas expostas ou impérios destruídos por prazer. Queria apenas que nenhum sobrenome fosse grande o bastante para pagar uma agressão. Tomás pediu autorização para visitá-la quando ela completou 37 semanas de gestação. Marina demorou a responder, não por crueldade, mas porque aprendera a consultar a própria paz antes de ceder à urgência alheia. Recebeu-o na sala, com Nuno próximo ao corredor e Augusto em seu escritório, disponível sem se impor. Tomás trouxe um envelope com documentos complementares e um pequeno par de sapatinhos de lã. Ao vê-los, Marina sentiu uma ternura triste, porque alguns gestos chegavam com beleza, mas atrasados demais para mudar destino. Eu não vim pedir volta, disse ele, segurando o envelope com as duas mãos. O rosto estava mais magro, e a antiga arrogância parecia ter sido lixada pelo medo. Vim dizer que assinei tudo que Helena pediu sobre a divisão de bens, a guarda e o reconhecimento de responsabilidade financeira. Também entreguei ao Ministério Público as mensagens que faltavam. Marina ouviu em silêncio. A parte ferida dela desejou uma frase impossível, uma que curasse meses de abandono. A mulher lúcida respondeu primeiro. Obrigada por fazer o certo. Tomás abaixou a cabeça, aceitando a distância naquela gratidão. Eu destruí nossa família. Marina olhou para a janela, onde a tarde começava a dourar os prédios. Você destruiu nosso casamento. A família do meu filho será construída de outro jeito. A precisão da frase o fez respirar fundo. Ele perguntou se poderia conhecer a criança quando nascesse, sem exigir nada. Marina respondeu que sim, desde que respeitasse limites, horários e a verdade. Não queria transformar o filho em arma, porque já havia sido cercada por gente que usava amor como instrumento de poder. Bárbara, por sua vez, não encontrou redenção rápida nem queda espetacular diante de câmeras. Encontrou algo pior para seu orgulho, a lenta perda de controle. Suas contas foram bloqueadas parcialmente. Antigos aliados deixaram de atender. E a cobertura emprestada precisou ser devolvida quando Tomás cortou os pagamentos. Sem palco, ela parecia menor. Ainda tentou acusar todos de perseguição, mas seu advogado a aconselhou a aceitar um acordo limitado em uma das frentes, sem impedir a continuidade das acusações mais graves. A palavra consequência, que Marina dissera no corredor, finalmente a alcançava. No dia em que a bolsa rompeu, chovia como na noite em que Marina deixara a mansão Alencar. Mas a semelhança terminava aí. Não havia medo de portões fechados, nem sogra à espreita, nem marido dividido. Havia Augusto segurando sua mala com mãos trêmulas, Dona Elsa chorando antes da hora, Helena ligando para a maternidade e Nuno organizando a saída com uma calma quase militar. Marina riu entre uma contração e outra, surpreendida pela própria capacidade de rir no meio da dor. Aquela dor anunciava chegada, não ameaça. No hospital, a equipe já conhecia seu caso e a tratou com respeito discreto, sem curiosidade indevida. Marina pediu que Augusto aguardasse perto,
mas não dentro da sala de parto. Queria atravessar aquele limiar com a própria força, acompanhada pela médica e por uma enfermeira de olhar sereno. As horas se alongaram, densas e luminosas, e em certos momentos ela pensou que o corpo não suportaria. Então lembrava do corredor, da assembleia, dos documentos, das noites sem dormir, e compreendia que força nunca fora ausência de dor, mas decisão de continuar. Quando sua filha nasceu, o mundo se reduziu a um choro pequeno e absoluto. Marina recebeu sobre o peito com uma emoção tão vasta que todas as palavras pareceram inúteis. A menina tinha a pele avermelhada, os punhos fechados e uma fúria delicada nos pulmões, como se protestasse contra qualquer tentativa futura de silenciá-la. Marina chorou sem vergonha, beijando a testa úmida da criança. "Bem-vinda, Clara", sussurrou em português, e o nome escolhido em homenagem à luz pareceu preencher o quarto inteiro. Augusto entrou depois, com os olhos marejados e passos cautelosos. Ao ver a neta, o homem que enfrentara conselhos, contratos e ameaças perdeu por completo a severidade. Tocou o cobertor com um dedo, quase pedindo licença à vida. Marina observou o pai e compreendeu algo que a comoveu profundamente. O poder dele nunca estivera apenas nas empresas, nos advogados ou nos contatos. Estivera sobretudo na decisão de colocar tudo isso a serviço de proteger sem dominar. Ela desejava oferecer a Clara esse mesmo tipo de amor, firme e livre. Tomás conheceu a filha no dia seguinte, em horário combinado. Entrou no quarto sem perfume forte, sem flores exageradas, sem a velha necessidade de ocupar espaço. Parou a alguns passos do berço e chorou antes de tocá-la. Marina não o consolou, mas também não o feriu. Apenas explicou como segurar Clara, onde apoiar a cabeça, quando devolver a criança se ela chorasse. Tomás obedeceu como alguém recebendo uma graça que não merecia. Ao olhar a filha, talvez tenha entendido que certos danos não podiam ser apagados, apenas impedidos de se repetir. Cecília enviou uma mensagem pedindo para visitar a neta. Marina leu 3 vezes antes de responder. Não havia insultos no texto, apenas formalidade e uma frase sobre arrependimento. Helena aconselhou cautela. Augusto disse que a decisão era dela, e Marina percebeu como era raro ouvir isso sem pressão. Respondeu que, por enquanto, Clara não receberia visitas de quem estivesse sob investigação por atos ligados à tentativa de isolar sua mãe. Não escreveu com raiva. Escreveu como quem delimitava um jardim, para que nenhuma raiz venenosa crescesse perto do berço. Meses depois, os acordos civis foram homologados. Marina manteve independência financeira, garantiu a administração de parte dos bens destinados à filha e recusou qualquer cláusula de silêncio que transformasse sua paz em censura. Tomás aceitou um regime de convivência gradual, condicionado a acompanhamento psicológico e ao cumprimento das obrigações legais. A Fundação Alencar, sob intervenção temporária, iniciou reformas internas e programas reais de proteção a gestantes em situação de vulnerabilidade, uma ironia amarga que Marina preferiu transformar em utilidade. Se a dor precisava deixar marcas, que algumas servissem para proteger outras mulheres. Bárbara recebeu condenação por agressão e ameaça, além de responder a processo separado pelos crimes ligados às provas adulteradas e aos contratos fraudulentos. Não foi a destruição cinematográfica que ela temera, mas algo mais concreto: restrições, perda de patrimônio, obrigação de reparar danos e a humilhação silenciosa de ser vista sem o brilho fabricado. Em uma audiência final, cruzou o olhar de Marina e tentou encontrar ali ódio. Não encontrou. Encontrou distância. Para alguém que vivera de provocar reações, a indiferença madura de Marina foi a derrota mais insuportável. Raul entregou nomes e parte da rede financeira desmoronou. Álvaro perdeu influência pública, Cecília permaneceu sob escrutínio e passou a viver em uma mansão grande demais para o silêncio que a cercava. Marina não acompanhava cada detalhe com sede de punição. Helena informava apenas o necessário e ela aceitava. Havia dias em que Clara exigia leite, colo e canções, e nenhum processo parecia tão urgente quanto aquele rosto pequeno procurando abrigo. A maternidade não apagou sua força estratégica, apenas a ensinou a escolher melhor onde depositar energia. No primeiro aniversário de Clara, Marina organizou uma celebração simples no jardim do apartamento que comprara para si. Havia toalhas claras, brinquedos de madeira, bolo de baunilha e poucas pessoas, todas escolhidas pela confiança, não pelo sobrenome. Celeste compareceu com flores, Mateus levou a mãe,
Joana trouxe um álbum com fotografias do hospital e Luciana ajudou Dona Elsa a pendurar fitas coloridas. Augusto observava tudo de uma cadeira sob a sombra, fingindo não se emocionar quando Clara caminhava cambaleante em sua direção, rindo como se o mundo fosse seguro. Tomás chegou no horário, trouxe um presente discreto e manteve-se respeitoso. A relação entre ele e Marina não era amizade, tampouco guerra. Era uma fronteira civilizada construída com esforço, documentos e lembranças dolorosas. Ele brincou com Clara no tapete, e Marina percebeu nele uma atenção que antes faltara. Não confundiu melhora com reparação completa, mas reconheceu o valor de alguém tentar não repetir o pior de si. Essa também era uma forma de justiça, menos visível que condenações, porém necessária para que uma criança não herdasse apenas ruínas. Quando a festa terminou e a noite caiu macia sobre a cidade, Marina ficou sozinha por alguns minutos no jardim, segurando Clara adormecida contra o peito. As luzes dos prédios pareciam estrelas domesticadas, e o vento trazia cheiro de terra molhada. Pensou na mulher que fora empurrada contra uma parede, na esposa que esperara amor onde havia conveniência, na filha que permitira ao pai protegê-la sem entregar sua própria voz. Pensou também em Bárbara, Tomás, Cecília e todos que acreditaram que uma mulher grávida seria fácil de dobrar. Marina entendeu então que a reparação mais profunda não estava em ver inimigos caírem, embora alguns precisassem cair para que a verdade respirasse. Estava em permanecer inteira depois que tentaram reduzi-la a escândalo, em criar uma filha sem ensinar medo como primeira língua, em transformar provas em justiça e justiça em paz. Beijou os cabelos de Clara e sorriu para a escuridão iluminada. Não havia final perfeito, porque a vida não obedecia a sentenças bonitas. Havia algo melhor, um começo livre, conquistado passo a passo. Antes de entrar, Augusto apareceu na varanda e perguntou se ela estava com frio. Marina negou com a cabeça, ainda embalando a filha. Eu estava pensando no quanto tudo mudou, disse. O pai se aproximou sem pressa. Você mudou mais que tudo. Ela sorriu. Talvez eu só tenha parado de pedir permissão para ser quem eu era. Augusto não respondeu, porque algumas verdades mereciam silêncio ao redor. Ficaram ali juntos, 3 gerações sob a noite de São Paulo, enquanto a casa atrás deles guardava risos, pratos vazios e uma paz finalmente merecida. Marina levou Clara ao quarto e a colocou no berço com cuidado. A menina se mexeu, abriu os olhos por um instante e voltou a dormir, confiante de que o mundo não desabaria enquanto ela sonhasse. Marina apagou a luz principal, deixando apenas uma claridade suave junto à porta. No corredor, parou diante de um espelho e viu uma mulher diferente da que entrara no salão do Instituto Santa Clara. Não mais ingênua, não endurecida, mas plena em sua própria autoridade. Sorriu para o reflexo, apagou a última lâmpada e seguiu.